Fala galerinha da astronomia, meu nome é Bruno e esse é o canal Astronomia em Pauta. Então pessoal, antes de começar o vídeo já se inscreve no canal, já deixa o like e ativa o sininho para receber todos os vídeos novos que forem postados aqui no YouTube. Então pessoal, hoje a gente vai começar uma série nova chamada Dicionário da Astronomia. E a proposta dessa série é levar para as pessoas o conhecimento ou o significado de palavras, termos que a gente usa para descrever objetos ou fenômenos que acontecem na astronomia e que muitas pessoas têm dúvidas ou não sabem o que significam ou do que se tratam essas palavras que a gente vai falar hoje. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou começar só com nove palavrinhas que estão aqui no roteiro. Que são elas: anã branca, anã vermelha, galáxia, arrebol, nebulosa, magnitude, asterismo, constelação e estrela alfa. Então pessoal, começando com a anã branca. A anã branca ela é simplesmente o núcleo de estrelas mortas. Estrelas essas que têm pouca massa, massas digamos que parecidas com a do Sol ou menores. Esses núcleos eles são basicamente feitos de carbono. E esse tipo de corpo ele não brilha por fusão nuclear como as estrelas. Ele brilha pela pressão que a gravidade exerce no próprio corpo. Então é como uma bolinha de borracha que você aperta muitas vezes e ela esquenta. É o mesmo princípio de uma anã branca. A gravidade está comprimindo todo esse material e isso gera calor, e é esse calor que sustenta essa anã branca. Ela emite muita radiação ultravioleta, então a vida não pode se formar em regiões próximas de anãs brancas. Então, resumidamente, isso é uma anã branca. O próximo item seria a anã vermelha. A anã vermelha ela é o tipo de estrela mais abundante no universo. Ela é uma estrela com pouca massa, bem pouca massa na verdade. Ela não pode ser vista, digamos que a poucos anos-luz de distância você já não consegue enxergar ela. Para vocês terem uma noção, a estrela mais próxima do sistema solar é uma anã vermelha e a gente não consegue observar ela sem telescópios bons. Então a anã vermelha seria basicamente isso, uma estrela de pouca massa e que vive muito. Tem um vídeo no meu canal onde eu explico sobre ciclo de vida das estrelas e lá vocês vão entender por que estrelas de pouca massa vivem mais do que estrelas de grande massa. O próximo item é o arrebol. Arrebol seria digamos que aquele tempo depois ou antes do pôr do sol. Então, depois que o sol se põe, o céu ainda está claro. Aí você olha para o horizonte, está aquele amarelo bonito, ou dependendo do dia, fica todo vermelho e tal. Então o arrebol seria, digamos que essa luz, entre aspas, que restou do dia, ou seria a luz que digamos que aparece no horizonte antes do sol aparecer. Então o arrebol seria esse intervalo de tempo entre o pôr do sol e a noite, ou a noite e o nascer do sol. Esse é resumidamente o arrebol. O próximo termo é a galáxia. A galáxia ela seria basicamente todo o conjunto de estrelas, planetas, gás, poeira, a matéria escura, tudo que em conjunto cria a gravidade que mantém a galáxia unida. Então isso que vocês estão vendo na imagem é uma galáxia, ela se mantém unida pela massa de todas as estrelas, planetas, gás, poeira e principalmente matéria escura que a gente não consegue enxergar, mas que seria basicamente o cimento que mantém toda a galáxia unida. Então isso é uma galáxia. A galáxia pode ser de vários tipos, mas isso vai ser um vídeo que eu vou fazer um pouco mais para frente explicando aí sobre a morfologia das galáxias. O próximo termo seria
a nebulosa. A nebulosa ela seria uma grande nuvem de gás que restou da morte de uma estrela ou da ejeção da massa dessa estrela ainda em vida. Então, quando uma estrela explode em supernova, ela deixa uma nebulosa. Quando uma estrela de pouca massa como o Sol morre, sobra uma nebulosa. Nebulosa essa que seria a nebulosa planetária. E tem também essa nebulosa que eu disse que vem da própria matéria das estrelas ainda em vida, que é o caso da nebulosa Eta Carinae, que é formada pela própria matéria da estrela que está jorrando essa matéria. Essa estrela está no fim da vida, ela é muito estável, ela tem muita massa, ela é muito quente e ela tem muita radiação e ela joga tudo isso para o espaço com uma força enorme, e isso forma essa nebulosa que vocês estão vendo aí, uma nebulosa muito bonita. E esse tipo de estrela se chama Wolf-Rayet, que são essas estrelas de muita massa que estão perto do fim da vida. Agora a gente vai falar sobre magnitude. A magnitude ela é a escala que mede o brilho dos objetos que a gente vê no céu. Então você tem a magnitude de planetas, de galáxias, de nebulosas, tem a magnitude da Lua, tem a magnitude do Sol. Então a magnitude ela seria basicamente uma escala que mede o brilho de qualquer objeto que você pode ver no céu. Um meteoro, quando risca o céu, ele tem a magnitude dele. Um satélite, quando se torna visível, refletindo a luz solar, ele tem a magnitude dele. A Lua tem a sua magnitude dependendo da fase em que ela se encontra. Então magnitude seria a escala do brilho que você vê nos objetos que estão no céu. O próximo item é a constelação. E a constelação ela seria... A constelação ela é o desenho formado pelas estrelas. Então você tem ali um grupinho de estrelas. Você vê que elas formam alguma coisa parecida com um desenho, com um animal, com qualquer coisa aí que você usa no dia a dia. E você simplesmente pega, anota isso e chama isso de constelação. Então uma constelação ela é o desenho formado por um grupo de estrelas que estão próximas do nosso ponto de vista. O próximo item seria o asterismo. Não é asterisco, é asterismo. O asterismo ele seria, digamos que o asterismo ele é praticamente irmão da constelação, só que ele não é a constelação oficialmente, porque a gente tem 88 constelações oficiais definidas pela União Astronômica Internacional, e elas são definidas exatamente porque cada região do planeta, cada povo tem as suas próprias constelações. Certo país tem um animal, outro país tem outro, e olhando para o céu, cada um via as coisas que estavam no seu dia a dia. Então aqui os índios brasileiros viam certas constelações, lá na Austrália, os índios da Austrália viam outras constelações. Então um índio brasileiro não podia chegar na Austrália e falar: eu vi alguma coisa perto de tal constelação, porque lá eles não iam saber, porque as deles eram totalmente diferentes. Então a gente tem 88 constelações definidas, mas a gente também tem isso que a gente chama de asterismo, que seriam desenhos formados independente das constelações. Os mais famosos aí são o Falso Cruzeiro do Sul, o asterismo que forma o Bule em Sagitário, o asterismo do Quadrado de Pégaso. Então esses são desenhos formados por estrelas, mas que não são constelações em si. E por último tem a estrela alfa. A estrela alfa ela seria a estrela mais brilhante de cada constelação. Então toda constelação tem a sua estrela alfa, com exceção de algumas poucas que ou não tem a estrela alfa, ou a estrela alfa não é a mais brilhante. Por exemplo, em Órion. Em Órion a estrela alfa seria... É difícil falar o nome dessa porque cada um fala de um jeito, mas eu chamo de Betelgeuse. Cada um chama do seu jeito aí. Mas então, galera, cada constelação tem a sua estrela alfa, e a estrela alfa seria a estrela mais brilhante da constelação.
Em Escorpião, a estrela alfa é Antares, porque é a mais brilhante da constelação. A estrela alfa da constelação do Cão Maior é Sirius, que também é a estrela mais brilhante do céu. A estrela alfa da constelação da Carina é a estrela Canopus. A estrela alfa da constelação de Touro é a estrela Aldebaran. Então, quando falar em estrela alfa, a gente não está falando de uma estrela do céu, a gente está falando da estrela mais brilhante da constelação. Então, cada constelação tem sua estrela alfa. Então foi isso, pessoal. O vídeo de hoje foi curtinho. Eu vou continuar essa série porque tem muitos termos ainda para ser falado. A gente vai falar de zênite, a gente vai falar de ascensão reta, a gente vai falar de altura. Tem muitos termos ainda que precisam ser falados e que o pessoal precisa saber o que significa, porque para discutir sobre um assunto você não precisa achar que é um Einstein, você não precisa falar em termos técnicos, porque isso vai fazer o efeito contrário, isso vai afastar as pessoas da ciência. Então você tem que falar sim em termos certos, mas em termos que as pessoas possam entender, para trazer elas para a ciência e não afastar elas da ciência. Então, quando forem divulgar astronomia, divulguem de uma forma fácil, de uma forma que faça a pessoa entender, porque se você quiser parecer o Einstein, se você quiser ser o cara falando em termos técnicos e não sei o que, você só vai afastar as pessoas da ciência, e não é essa a nossa missão. A nossa missão é trazer mais pessoas para a ciência. Então, pesquisem mais sobre astronomia, vejam mais vídeos, tem muitos canais no YouTube de astronomia. Não vejam essas besteiras de terra plana e Nibiru, essas coisas, esqueçam tudo isso daí e vamos estudar a ciência corretamente, porque tem muitos canais bons aí que querem divulgar a ciência correta, sem essas besteiradas aí de pseudociência. Então é isso, galera, até o próximo.